Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa aula de número 5. Vamos continuar o conteúdo que a gente estava vendo aqui, seguindo o cronograma do segundo semestre do CPSEX. E a gente vai começar, então, o tópico de matrizes e ver um pouco também hoje sobre as operações que dá para fazer com essas matrizes. Vamos começar, então, com uma parte muito importante, que é a definição de matriz, entender o que é uma matriz. Então, eu escrevi aqui para vocês. Uma matriz é uma tabela numérica no qual os elementos estão distribuídos em m linhas e n colunas. Então, a gente vai representar uma matriz por uma letrinha maiúscula, e aqui embaixo, subscrito a essa letra maiúscula, vai vir um número, que eu chamei de forma geral de m agora, um xizinho e depois um outro número que eu coloquei de n. Esses números m e n vão representar o número de linhas, o primeiro número que vier aqui, o m, e o n, um número de colunas. Isso é importante, vai ser sempre nessa ordem, número de linhas e depois o número de colunas. Então, vamos ver alguns exemplos. Coloquei aqui uma matriz A, que ela é de ordem 2 por 3. O que significa isso? Ela tem duas linhas, então, como vocês podem reparar aqui, ela tem duas linhas, e 3 colunas. Então, 1, 2, 3 colunas. Então, essa aqui é um tipo de matriz, é um exemplo de matriz, que é uma tabela numérica. Então, aqui dentro da matriz só vão aparecer números, tá? Por definição, aqui dentro só podem aparecer números. Pode ser número positivo, pode ser número negativo, pode ser fração, raiz, mas o importante é sempre que sejam números, tá? E outro exemplo aqui é uma matriz B, que essa aqui é 3 por 2. Então, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Eu também completei aqui com alguns números só como exemplo. E aqui vocês podem reparar que a representação pode ser tanto com parênteses ou com colchetes, tá? Vocês podem escolher o que vocês preferirem. Eu normalmente vejo nos livros e tudo mais com colchetes, mas o parênteses também é bem aceito. Então, vamos passar para alguns casos especiais. Então, olha lá. Tem um tipo de matriz que nós chamamos de matriz linha. Então, pelo próprio nome, dá para imaginar o que seja, matriz linha. Então, ela vai ser uma matriz que contém uma única linha. Então, ela vai ser do tipo 1, aqui, que é o número que indica o número de linhas, vai ser 1. E aí, depois, de forma geral, ela vai ter um número de colunas qualquer. Aqui no exemplo, eu coloquei como 3 colunas, mas podem ser outras. Então, sempre que eu tiver uma matriz 1 por alguma coisa, por algum número, dessa forma aqui, ela vai ser uma matriz linha, porque ela tem uma única linha. Analogamente, bem parecido, a gente vai ter então a matriz coluna, que é o mesmo raciocínio, só que agora para coluna. Quando a gente tiver esse modelo aqui, que é um número qualquer de linhas, mas com uma coluna só, a gente fala que é uma matriz coluna. Igual esse exemplo, ela tem duas linhas e uma coluna. Então, aqui seria um exemplo de uma matriz menos 5 aqui e o valor 9 aqui, com uma coluna e duas linhas. As matrizes, elas estão presentes em diferentes contextos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma tabela normal, faz de conta que eu tenho alguns alunos aqui, coloquei alguns nomes fictícios, e eles fizeram duas provas e eu estou organizando essas notas dos alunos nessa tabela. Então, aqui tem as notas 1 e as notas da prova 2 para esses alunos. E para transformar isso na tabela, eu posso colocar dessa forma, onde eu coloquei N para representar as notas, que é uma matriz 4 por 2. Ela tem quatro linhas e duas colunas. E aí, os valores aqui são os respectivos ao que estão na tabela, tá? Então, pode ser dessa forma. E aí, representando aqui as 4 linhas, são os meus 4 alunos, e o 2 aqui, as colunas, são as duas provas que eles fizeram. Eu posso também pensar que eu tenho uma quantidade de livros a ser vendida e eu estou controlando a quantidade que eu vendi deles em determinados meses. E aqui, da mesma forma, eu posso organizar numa tabela que precisa ter dados numéricos, lembrem-se disso, é importante. E nesse caso, esses livros estão organizados nessa matriz L 3 por 3. Então, eu tenho 3 livros e eu pesquisei a quantidade deles, né? Eu anotei a quantidade que foi vendida deles durante 3 meses. Então, gerou essa matriz 3 por 3.
Então, vamos voltar àquele exemplo inicial que eu dei para vocês, de uma matriz A, 2 por 3, duas linhas e 3 colunas, que tinha esses elementos aqui, 1, menos 6, 3, 0, 2, menos 5, tá? Para a gente identificar certinho aonde estão esses números, em que posição da matriz eles estão, a gente vai olhar elemento por elemento. Então, quando a gente tem uma matriz 2 por 3, que é esse caso aqui, a gente pode descrever os elementos que estão dentro delas também referente qual o número da linha e qual o número da coluna eles vão estar. Então, lembrando que sempre o número que vem primeiro é a linha e em segundo a coluna. Aqui dentro da matriz, a gente vai representar os elementos por uma letrinha minúscula e esses númerozinhos que estão embaixo significam a mesma coisa. Primeiro a linha, depois a coluna. Então, por exemplo, esse elemento A11 é o elemento da primeira linha da primeira coluna, que nesse caso é esse número 1 que está aqui. Então, o A11 para essa matriz vale 1. O elemento A21 está na segunda linha, primeira coluna, é o 0. Então, o A21 é igual a 0. E assim eu posso fazer para os outros 4 elementos aqui que estão faltando. O elemento A12, primeira linha, segunda coluna, vai ser o menos 6. O elemento A22 vai ser o 2. O elemento A13 é o 3. E o A23 é o menos 5. Tá? Então, eu posso identificar um elemento específico. Faz de conta que eu estou querendo falar alguma coisa específica desse elemento A22. Eu posso falar, o A22 é igual a 2. E aí já dá para saber exatamente onde esse 2 vai estar localizado. Linha 2, coluna 2, certo? Então, isso aqui foi um exemplo para uma matriz 2 por 3, mas isso serve para matriz de qualquer dimensão, de qualquer ordem. Então, de forma geral, a gente vai ter que uma matriz qualquer, com uma quantidade de linhas qualquer e uma quantidade de colunas n, ela vai ser escrita dessa forma, é sempre o número de linha, primeiro número de linha, e depois o número da coluna. Então, esse primeiro elemento seria o A11, e aí todo mundo que está nessa coluna, na primeira coluna, vai ter o n valendo 1, que é o número da coluna, o n. Então, vai ser o A21, A31, A41, até o AM1, sendo o m o número de linhas. Então, na última linha, eu vou ter o elemento na última linha, na m, e na primeira coluna, 1 aqui, então. E aqui a mesma coisa, o n é o número da coluna, então todo mundo que tiver aqui na primeira linha vai ter linha 1, e aí vai diferenciando o número da coluna até o número até a última coluna, que é a coluna de número n. E o último elemento aqui vai ser, então, o elemento da última linha, m, e da última coluna, n. Tá? Então, eu posso representar dessa forma também, de forma geral, para uma matriz. Então, a gente vai passar, a partir de agora, a estudar alguns tipos de matrizes que vão ser importantes e começar por essa que é uma das mais importantes, que é uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é uma matriz em que o número m de linhas é igual ao número n de colunas. Então, por exemplo, uma matriz quadrada de ordem 2. Uma matriz quadrada de ordem 2, ela vai ter tanto coluna 2, quanto a linha também 2, duas linhas e duas colunas. Então, a gente pode escrever como matriz M, lembrando que a gente sempre usa uma letrinha maiúscula, 2 por 2, duas linhas e duas colunas. E em vez de escrever 2 por 2, a gente também aceita esse tipo de notação, que é o M2, matriz quadrada de ordem 2. Então, se a gente encontrar uma matriz desse tipo, que aparece um número só, significa que ela é uma matriz quadrada. O número de linha e o número de colunas é o mesmo, tá? Uma matriz de ordem 2 vai ter duas linhas e duas colunas, então ela vai aparecer dessa forma. Ela vai ter 4 elementos, né? Então, a primeira coluna aqui, segunda coluna, primeira linha, segunda linha, tá? E aqui a gente tem algumas denominações importantes também. Vai aparecer a expressão diagonal principal. O que é a diagonal principal? Ela vai ser essa diagonal aqui, ó, onde os elementos têm o número da linha e o número da coluna iguais. Então, é essa diagonal aqui que está descendo aqui, né? Então, é o elemento entre o elemento A11 e o elemento A22 nesse caso. É a diagonal principal. E a diagonal secundária
é a diagonal inversa aqui, né? Que é essa diagonal que vem subindo aqui. Que nesse caso é entre os elementos A21 e o A12, tá? Ok, vimos esse exemplo de matriz quadrada de ordem 2, vamos ver um pouquinho de matriz quadrada de ordem 3, que também é importante, tá? Então, da mesma forma, a gente pode escrever que é uma matriz M 3 por 3, ou então só uma matriz quadrada de ordem 3, só esse númerozinho 3 aqui. E aí, a gente vai ter aqui, completando essa matriz, vários elementos aqui, A11, A12, A13 e assim por diante, até o A33. E da mesma forma, a gente vai dar para traçar a diagonal principal, que vai ser essa diagonal aqui, em laranja, e também a diagonal secundária, que é essa aqui que eu destaquei em verde para vocês. Um outro tipo de matriz que pode aparecer é a matriz triangular. Uma matriz triangular é uma matriz quadrada que tem todos os elementos acima ou todos os elementos abaixo da diagonal principal nulos. Então, vamos ver alguns exemplos. A gente tem esse exemplo aqui, que é uma matriz 3 por 3. Então, vamos lembrar que é importante, para ser uma matriz triangular, ela tem que ser primeiro uma matriz quadrada. Então, esse exemplo aqui é uma matriz quadrada, ela é uma matriz quadrada de ordem 3, tem 3 linhas e 3 colunas. E aí, ó, todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal vão ser nulos. Então, a diagonal principal é essa daqui, ó, formada pelos elementos -1, 3 e 6. E todos os elementos, nesse caso, abaixo da diagonal principal, são zero, né? Todos esses elementos aqui embaixo são zero. Então, essa aqui é uma matriz triangular, tá? Um outro exemplo seria essa matriz, também 3 por 3. A diagonal principal é composta pelos elementos 2, 7, -1, e os elementos todos acima da diagonal principal são zero. Então, ela também é uma matriz triangular. Essa aqui é uma matriz também é quadrada, 4 por 4 agora, 4 linhas e 4 colunas. Também é triangular, porque todos os elementos abaixo da diagonal principal são zero. E um último exemplo aqui, também 4 por 4, uma matriz 4 por 4. Também é uma matriz triangular, porque todos os elementos acima da minha diagonal principal também são zero, são elementos nulos, ok? Um outro tipo de matriz é a matriz diagonal. Uma matriz diagonal é uma matriz quadrada que tem todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal nulos. Então, vamos lá. Novamente, ela precisa ser uma matriz quadrada. Então, vamos ver esse exemplo, que é uma matriz 3 por 3. E aqui, ela precisa ter todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal nulos. Então, só a diagonal principal vai apresentar elementos numéricos aqui diferente de zero. Para cima e para baixo da diagonal principal, todos os elementos vão ser igual a zero, tá? Esse aqui é outro exemplo também, a gente tem a diagonal principal aqui, com os elementos 2, 1 e 11, e todos os outros elementos são zero, então também é uma matriz diagonal. E o mesmo acontece com matrizes de outras ordens, igual essa aqui, que é uma matriz de ordem 4, também é uma matriz diagonal, porque tirando a diagonal principal tudo vale zero, aqui. E esse último exemplo é a mesma coisa, tem a diagonal principal, com os elementos -5, 8, 10 e 5, e o resto vale zero, então também é uma matriz diagonal. Vamos ver agora a matriz nula. Esse aqui é tranquilo. Uma matriz nula é uma matriz que tem todos os seus elementos nulos. Então, esse aqui é bem tranquilo. Reparem uma coisa importante aqui, que agora ela não necessariamente precisa ser uma matriz quadrada. Então, se for uma matriz de qualquer ordem, mas que todos os elementos dentro dessa matriz sejam zero, então ela é uma matriz nula. Então, ela pode ser uma matriz 3 por 3 nula, pode ser uma matriz 4 por 4 nula, também tem essa matriz aqui que é 3 por 2 nula, ou então 1 por 2 que também é nula, tá? Então, aqui não necessariamente essa matriz precisa ser quadrada, se for tudo zero dentro, a gente chama de matriz nula. Matriz identidade. Uma matriz identidade é uma matriz quadrada que tem todos os elementos da diagonal principal sendo igual a 1 e todos os outros elementos são nulos. Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui, novamente, precisamos de uma matriz quadrada. Então, vamos começar por uma matriz 2 por 2. Essa daqui é uma matriz que a gente chama de matriz identidade, porque a diagonal principal, os elementos valem 1,
e os outros elementos que não estão na diagonal principal são 0, tá? Essa matriz 3 por 3 também é uma matriz identidade. Na diagonal principal vale tudo 1 e na diagonal principal tudo vale 1 e todos os elementos que estão fora da diagonal principal valem 0. E, novamente, aqui numa matriz 4 por 4, porque ela precisa ser quadrada. Então, esse é um exemplo 4 por 4. Novamente, todo mundo que está na diagonal principal vale 1, e os outros elementos que estão fora da diagonal principal valem 0. Então, esses são exemplos de matrizes identidades. Então, vamos para a matriz transposta agora. Uma matriz transposta é obtida na troca ordenada das linhas pelas colunas. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma matriz A, que é 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e ela tem esses elementos, 3, 2, 1, menos 1, 0 e 0. E a partir dela, a gente pode obter a transposta dessa matriz A, que a gente vai identificar por um A e um Tzinho aqui em cima, que é a transposta dessa matriz A original. E a gente vai trocar ordenadamente as linhas pelas colunas. Então, o que era coluna vai virar linha aqui. Então, se era uma matriz 3 por 2, a transposta dela vai ser 2 por 3. Vai inverter aqui o número, antes era 3 linhas e 2 colunas, agora vai ser 2 linhas e 3 colunas. Tá? E para montar essa matriz, a gente vai pegar a primeira coluna da matriz original, 3, 2, 1, e vai reescrever aqui, em vez de na forma da coluna, como linha. Então, vai ficar 3, 2, 1 na primeira linha. E a mesma coisa com as outras colunas. A gente vai pegar a segunda coluna, menos 1, 0 e 0, e vai reescrever como linha. Então, essa daqui vai ser a matriz transposta de A. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Essa matriz B, que é 3 por 3, é uma matriz quadrada. E a gente vai escrever a transposta dela. Então, B elevado a T, a matriz transposta. Como é uma matriz quadrada, ela continua aqui 3 por 3, tá? Para reescrever, a gente vai pegar a primeira coluna, 1, 0 e 2, e reescrever como linha, 1, 0, 2 aqui. Depois, a mesma coisa, vamos pegar a segunda coluna e escrever na segunda linha, nesse caso, menos 1, 5 e 3, menos 1, 5 e 3. E, por último, a terceira coluna, 0, menos 1 e 1, vamos escrever aqui na terceira linha 0, menos 1 e 1 também. Então, essa daqui vai ser a transposta dessa matriz B. Então, vamos ver os últimos dois tipos de matrizes aqui, que são as matrizes simétrica e antissimétrica. Uma matriz simétrica A é uma matriz quadrada, tal que a transposta de A é igual a A. Os elementos simétricos em relação à diagonal principal são iguais. Então, vamos ver esse exemplo de uma matriz quadrada 3 por 3, que tem esses elementos. 1, menos 1, 3, menos 1, 0, menos 2, 3, menos 2 e 0. Tá? Se a gente escrever a transposta dela, a transposta de A, a gente precisa pegar a primeira coluna, 1, menos 1 e 3, e escrever na primeira linha, 1, menos 1, 3. A segunda coluna vai ser reescrita aqui na segunda linha, e a terceira coluna na terceira linha. Agora, se a gente comparar essa matriz A com a matriz transposta, reparem que elas são iguais. Então, a primeira linha aqui é 1, menos 1 e 3, 1, menos 1 e 3. Menos 1, 0, menos 2, menos 1, 0, menos 2. E 3, menos 2 e 0, 3, menos 2 e 0. Então, aqui, quando a matriz A é igual à transposta de A, a gente fala que ela é uma matriz simétrica, tá? Isso acontece, então, quando esses simétricos em relação à diagonal principal são iguais. Então, aqui a gente tem menos 1 abaixo da diagonal principal e em cima também menos 1. Aqui é um 3 e aqui também é um 3. Menos 2 também. Então, elas são... essa matriz é uma matriz simétrica, tá? Porque a transposta é igual a ela mesma. E uma matriz antissimétrica B é uma matriz quadrada que tem a transposta de B vai ser a oposta de B. Então, a oposta vai ter os sinais trocados, menos B. Os elementos simétricos em relação à diagonal principal são opostos. Então, vamos ver um exemplo também. Então, a gente tem uma matriz B 3 por 3, e aí a gente vai transpor, escrever a transposta de B. Então, a primeira coluna, 0, menos 4 e 2, vai ser escrita na primeira linha,
segunda coluna vai virar segunda linha, terceira coluna vai virar terceira linha. E se a gente comparar essas duas matrizes agora, a gente tem 0, 4, 2. 0, menos 4 e menos 2. Menos 4, 0, menos 5. 4, 0, 5. Menos 2, 5 e 0. 2, menos 5 e 0. Então, reparem que os elementos agora estão com sinais trocados. Então, quando isso acontece, ela é uma matriz antissimétrica. Uma coisa importante também é que para ela ser antissimétrica, a diagonal principal ela vai ter sempre elemento zero. Toda diagonal principal vai ser zero, tá? Que é o que acontece aqui. Então, quando eu tenho uma matriz B e a transposta dela for igual à oposta de B, então ela vai ter os sinais trocados aqui, então a gente fala que essa B é uma matriz antissimétrica. Muito bem, vimos vários tipos de matrizes, agora a gente vai começar a ver algumas operações com matrizes. E o primeiro, a gente vai começar com a igualdade entre as matrizes. Então, duas matrizes são iguais quando elas têm a mesma dimensão, então a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de colunas, e todos os seus elementos são iguais. Então, esse aqui seria um exemplo de duas matrizes iguais, quando elas têm exatamente a mesma dimensão, nesse caso ela é uma matriz 3×2, 3 linhas e 2 colunas, e os elementos são iguaizinhos. Então, na primeira coluna a gente tem 3, 2, 1, aqui também, e na segunda coluna, menos 1, 0, 0, aqui também, menos 1, 0, 0. Então, essas são matrizes iguais. Um exemplo de uma matriz que não é igual, elas são diferentes, é uma matriz que, apesar de ter a mesma dimensão, 3×3, não tem os mesmos elementos aqui dentro, né? Então, por exemplo, esse elemento A11 vale 1 nessa primeira matriz e aqui vale 7. Depois, esse outro elemento, que está na primeira linha, segunda coluna, vale menos 1 e aqui vale 0. Esse aqui vale 0, na primeira coluna, primeira linha, terceira coluna. Esse elemento vale 0 e aqui vale 10. E aqui, na terceira coluna, terceira linha, segunda coluna, vale 3 e aqui menos 3. Então, ele tem 4 elementos que são diferentes comparando essas duas matrizes. Então, elas não são matrizes iguais, a gente fala que elas são diferentes, certo? Então, para ser igual, tem que ter a mesma dimensão e todos os elementos têm que ser iguais. Algumas operações pela adição. Então, eu tenho duas matrizes aqui, uma matriz M e uma matriz N, e eu quero somar as duas, fazer uma continha de adição. Para isso, uma coisa muito importante é que elas sejam de mesma dimensão. Então, a matriz M é 3×2 e a matriz N é 3×2 também, tá? Então, para a gente fazer a operação de adição, a gente precisa que elas tenham a mesma dimensão. Se eu quiser somar, então eu vou fazer a matriz M mais a matriz N, então eu vou substituir aqui. A matriz M é essa matriz, 3, 2, 1, menos 1, 0 e 0, e a matriz N é essa matriz, 7, 5, 0, menos 2, 3 e menos 4. Então, eu vou somar essas duas matrizes. Como que eu faço essa adição? É bem simples. Elas têm a mesma dimensão, então é só eu somar os números que estão na mesma posição. Então, o elemento A11 da matriz M, eu vou somar com o elemento A11 da matriz N, tá? Então, nesse caso, ficaria 7, 3 mais 7. Depois, o elemento A12, primeira linha, segunda coluna, é menos 1, e eu vou somar com o elemento na mesma posição da matriz N. Então, menos 1 mais menos 2, a mesma coisa que menos 1, menos 2. Depois, eu vou somar 2 com 5, 0 com 3, 1 eu somo com 0 e o 0 eu somo com menos 4. E aí a montagem fica dessa forma, e para achar a resposta final é só fazer essas continhas que sobraram. Então, o primeiro elemento, 3 mais 7 vai ser 10, menos 1 menos 2 vai ser menos 3, 2 com 5, 7, 0 com 3, 3, 1 mais 0, 1, e 0 menos 4, menos 4. Então, essa daqui, essa matriz, que também é 3×2, é o resultado da soma da matriz M por N. Então, é o que a gente precisa para somar mesma dimensão, e aí é só somar elemento por elemento, tá? Respeitando as posições de cada um deles. A subtração dessas mesmas matrizes, M e N, é igualzinho ao raciocínio que a gente usou para adição. Então, elas precisam ter a mesma dimensão,
Então, nesse caso, funciona, porque a matriz M é 3 por 2 e a matriz N também é 3 por 2. E na hora de fazer a subtração, a gente vai fazer igualzinho a gente fez. A gente vai subtrair nessa ordem. O primeiro elemento aqui, o elemento A11, menos o elemento A11 da matriz N, tá? Então, a montagem ficaria dessa forma: 3 menos 7, menos 1 menos menos 2, 2 menos 5 aqui, 0 menos 3, na segunda linha, segunda coluna, 1 menos 0, terceira linha, primeira coluna, e 0 menos menos 4 nessa última posição aqui, terceira linha e segunda coluna. E aí, para obter a resposta, é só fazer a continha aqui de cada posição desses elementos das matrizes. Então, 3 menos 7 é menos 4, 2 menos 5 é menos 3, 1 menos 0 é 1, 1 menos menos 2 é 1 mais 2, que é menos 1 mais 2, que é 1, 0 menos 3 é menos 3, e 0 menos menos 4 é 4 positivo. Então, esse aqui seria o resultado da subtração de M menos N. Próxima operação, vamos ver agora como que a gente multiplica uma matriz por um número real, tá? Então, os mesmos exemplos, eu tô pegando aqui, essa matriz MN que a gente viu nas operações anteriores. E agora, a continha que eu quero fazer é multiplicar 3 por essa matriz M. Então, como que eu faço isso? Então, vai ser 3 vezes essa matriz M, que eu só copiei aqui. E aí, é bem tranquilo. A gente vai pegar esse 3, que é qualquer número real, e multiplicar todos os elementos dentro dessa matriz por esse número que está aqui. Então, se a matriz aqui tem como primeira coluna 3, 2, 1, quando eu multiplico por 3, eu vou multiplicar todos esses elementos. Então, 3 vezes 3, 3 vezes 2 e 3 vezes 1. E a mesma coisa para a segunda coluna. E aí, o resultado é só fazer essas continhas. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos 1, menos 3, 3 vezes 0, 3 vezes 0 é 0 e 0 aqui, tá? Então, quando aparecer um número multiplicando uma matriz, é só multiplicar todos os elementos dessa matriz por esse elemento que tá, por esse número que está multiplicando a matriz inteira, tá? É bem tranquilo. A mesma coisa se eu tiver um número que é um pouquinho mais complicado, né? Se tiver um número negativo, mas que também é uma fração. O raciocínio é o mesmo. A continha pode ser um pouquinho mais difícil, pode parecer mais feio, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. É só pegar todos os elementos da matriz, nesse caso agora é a matriz N, e multiplicar por menos meio. Então, nesse caso, vai ficar menos meio vezes 7, que é esse primeiro elemento aqui, menos meio vezes 5, menos meio vezes 0, e assim para todos os elementos dentro dessa matriz. Menos meio vezes 7 é menos 7 meios, menos meio vezes 5 é menos 5 sobre 2, menos meio vezes 0 é 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0, menos meio vezes menos 2, menos com menos vai dar um número positivo, e 2 dividido por 2 é 1, então vai dar um positivo aqui. Menos meio vezes 3, menos 3 meios, e menos meio vezes menos 4, menos com menos também vai dar um número positivo, e 4 dividido por 2 é 2, então vai ser um número positivo aqui, 2 positivo. E esse aqui seria o resultado, essa matriz é o resultado de menos meio multiplicado pela matriz N. Tá? Então, é tranquilo, é só pegar esse número que vem multiplicando a matriz e multiplicar todos os elementos dessa matriz por esse número, tá? E vamos para a última operação que vamos ver nessa aula, que é a multiplicação de matrizes. Então, a gente viu multiplicação de um número vezes uma matriz, agora a gente vai ver uma matriz vezes uma matriz, que é um pouquinho diferente, tá? Então, o que vai acontecer? Para essa multiplicação dar certo, a gente vai precisar de uma matriz A, com M linhas e N colunas, e uma matriz B de N linhas e P colunas, resultando em uma matriz M, que vai ser M por P, a dimensão dela. Então, observem aqui que para essa multiplicação entre matrizes dar certo, para a gente conseguir fazer essa operação, a gente precisa que esse número N, o número de colunas da matriz A, tem que ser o mesmo número de linhas da matriz B. Então, o exemplo que a gente estava usando até agora era essa matriz M e essa matriz N, né, que a gente fez as operações anteriores. Então, a gente vai fazer a multiplicação de matrizes agora. Então, a gente vai fazer M vezes N.
E para isso a gente precisa que esse número de colunas da primeira matriz, seja igual ao número de linhas da segunda matriz, né? N e N aqui. Só que nesse caso, eu tenho 2 colunas na matriz N e 3 linhas na matriz N. Então, essa multiplicação não vai ser possível, a gente não vai conseguir multiplicar M por N. Por isso, vamos escolher uma outra matriz para a gente conseguir fazer essa multiplicação para mostrar um exemplo para vocês. Então, eu vou pegar essa matriz A, que tem dimensão 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e essa matriz B, que é uma matriz quadrada 2 por 2. Então, agora reparem que eu tenho o mesmo número N aqui, o número de colunas da matriz A é o mesmo número de linhas da matriz B, então essa multiplicação é possível. Então, no final, quando a gente terminar a multiplicação entre essas matrizes, o resultado vai ser uma outra matriz, uma matriz C, matriz M, ou qualquer outro jeito que vocês queiram chamar essa matriz, e a dimensão dela vai ser essa dimensão aqui, ó, o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B, que reparem, não necessariamente precisa ser igual. Então, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, então vai ser uma matriz 3 por 2. Tá? O importante é essa parte aqui, ó. O número de colunas da matriz A tem que ser o mesmo número de linhas da matriz B. Então, vamos fazer essa multiplicação e vamos ver como é que funciona a multiplicação de matrizes. Então, vamos lá. Então, quando eu fizer A vezes B, matriz A vezes matriz B, eu vou aqui primeiro só substituir. Então, matriz A é essa matriz, 3, 5, 1, 3, 5, 1. 2, 0, 4, 2, 0, 4. E a matriz B vai ser essa matriz quadrada de ordem 2 aqui, que eu também só copiei. E como que a gente vai fazer essa multiplicação? A gente vai pegar a primeira linha da matriz A e a primeira coluna da matriz B. Por isso que o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas de B, tá? A gente vai pegar a primeira linha de A e a primeira coluna de B e vai multiplicar o elemento 3 vezes 3, que é o elemento 1, 1, 1, com o elemento 1, 1 aqui. Então, 3 vezes 3, mais esse elemento que está na primeira linha, segunda coluna, e esse elemento, que é o menos 6, que está na segunda linha, primeira coluna. Então, vai ser 3 vezes 3 mais 2 vezes menos 6. E vai formar esse primeiro elemento aqui. Então, reparem que esse primeiro elemento da matriz, ele está na primeira linha e primeira coluna. Então, a gente está multiplicando a primeira linha do A e a primeira coluna do B, tá? E aí, vai gerar esse elemento A11 aqui, tá? Muito bem. Próximo. Para a gente gerar esse elemento aqui, ó, que está na segunda linha, primeira coluna, a gente vai multiplicar, a gente vai fazer a operação com a segunda linha da primeira matriz e a primeira coluna da matriz B. Então, vai ser 5 vezes 3 mais 0 vezes menos 6, que é essa continha que está aqui, 5 vezes 3 mais 0 vezes menos 6. Próximo. A gente vai montar agora esse elemento que está na terceira linha, primeira coluna. Então, a gente vai pegar a terceira linha, primeira coluna, e fazer a continha. 1 vezes 3 mais 4 vezes menos 6, tá? Próximo, esse elemento aqui, que eu destaquei em laranja, ele está na primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. Então, 3 vezes 1 mais 2 vezes 2. 3 vezes 1 mais 2 vezes 2. Próximo, segunda linha, segunda coluna. 5 vezes 1 mais 0 vezes 2. 5 vezes 1 mais 0 vezes 2. E por último, o elemento que está na terceira linha, segunda coluna. Então, a gente vai pegar a terceira linha da matriz A e a segunda coluna da matriz B, e fazer 1 vezes 1, mais 4 vezes 2, 4 vezes 2. E aí, agora, para a gente obter a matriz, essa continha, né, é só fazer essas continhas que estão aqui dentro.
Então, 3 vezes 3 é 9. E essa continha aqui, 2 vezes menos 6 é menos 12. Então, 9 menos 12 vai dar menos 3. Depois, 5 vezes 3 é 15. E aqui, como está multiplicado por 0, vai dar 0. Então, esse segundo número aqui da primeira coluna vai ser 15. 1 vezes 3 é 3, menos 24 vai dar menos 21. Agora, aqui na segunda coluna, 3 vezes 1 é 3, mais 2 vezes 2, que é 4, 3 mais 4 é 7. 5 vezes 1 é 5, e aqui vai zerar, então vai ser 5. E 1 vezes 1 vai dar 1, 1 mais 8 vai dar 9. Então, a multiplicação dessa matriz A por essa matriz B vai ser essa matriz que a gente acabou de calcular, que vai ter os elementos menos 3, 15, menos 21 na primeira coluna, 7, 5 e 9 na segunda coluna. E reparem que é uma matriz que a gente estava esperando, de dimensões 3 por 2, assim como a gente estava vendo aqui no começo, que é o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Tá? Então, essa aqui seria o resultado da nossa multiplicação de matrizes. E para finalizar, vamos pensar agora numa... A gente fez a multiplicação de A vezes B, vamos fazer agora B vezes A. Tá? Vamos inverter. Porque quando a gente pensa na multiplicação somente de números, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa. Agora, com as matrizes, a gente fez A vezes B, vamos ver o que vai acontecer se a gente fizer B vezes A, tá? Então, lembrando aqui, a gente precisa que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? E se a gente olhar aqui, se a gente quiser fazer B vezes A, a gente vai precisar que esse número aqui, o número de colunas da primeira matriz, seja igual ao mesmo número de linhas da segunda matriz. E aqui não é igual. Então, aqui 2 é diferente de 3, então essa multiplicação não é possível. Ou seja, a multiplicação de matrizes não é comutativa. A vezes B é possível e a gente fez, só que B vezes A não é possível. Aqui, ó, o número de colunas é diferente desse número de linhas. Então, quando a gente muda de posição aqui, A vezes B e B vezes A não é a mesma coisa quando a gente está multiplicando matrizes e às vezes nem é possível, igual nesse caso que a gente fez agora. A gente conseguiu calcular A vezes B, mas B vezes A aqui não dá para multiplicar, ok? Então, era isso para a aula de hoje. É bastante conteúdo. Então, se vocês puderem, assistam a aula 6 para a gente fazer alguns exercícios e praticar um pouco do que a gente viu aqui na teoria na aula 5. Bons estudos!